O senador Fernando Bezerra, do MDB do Pernambuco, que também é relator do projeto de lei que visa estabelecer um limite na alíquota do ICMS sobre combustíveis, revelou ser contra o mecanismo de compensação federal a estados e municípios que possam vir a registrar perda de arrecadação. Abre aspas, eu não falo pelo governo federal, eu falo pela perspectiva de construir uma proposta de conciliação. Nessa proposta não entra nenhuma conta de compensação, nem entra a utilização de dividendos, nem entra a taxação de petroleiras, nada disso. Nosso esforço aqui é reduzir o encargo fiscal. O Brasil todo clama por redução de impostos e a proposta da Câmara é no sentido de dar um basta à tributação excessiva, alegou. A fala do congressista ocorreu após uma reunião com o presidente do Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda, com Cefaz, Décio Padilha. O parlamentar explicou que o apoio do governo federal pela medida tratou-se de uma manobra política, mas que a cúpula econômica nunca foi favorável à medida, abre aspas. Politicamente, o governo aceitou a compensação para permitir a votação do projeto na Câmara dos Deputados, mas ela nunca foi vista com simpatia pela equipe econômica, argumentou Bezerra. O político também ressaltou que as negociações seguem junto aos secretários de Fazenda e que há a possibilidade do projeto ser votado no Senado na próxima semana. Começa com o Lanza. Olha, eu vejo que a questão, principalmente da redução de impostos, ela é importante e boa para o Brasil, visto que o brasileiro está cansado de pagar tanto imposto para ter tão pouco serviço de péssima, aliás, os que tem de péssima qualidade, principalmente quando se fala de saúde, educação e segurança, visto principalmente, Vitor, daquele exemplo dos policiais lá no Sergipe que mataram um cidadão à base de gás. E eu falo para você, Vitor e ouvintes, eu vejo que a função da redução do ICMS, além de, claro, uma função política, já que estamos em ano de eleição, é também uma função que pode ajudar e muito na questão da diminuição do preço dos produtos no mercado, desde arroz, feijão, itens básicos, como até a tão famosa gasolina, principalmente como o Celestino gosta bem de falar, abre aspas, gasolina gourmet de Maringá, fecha aspas. Passar pro professor Itamar agora. Então, Vitor, essa questão aí, Fernando Bezerra deixa bem claro, ele não é bolsonarista, ele esteve no Pernambuco essa semana e pediu voto por Lula, tá? Deixar claro. Mas ele tem um mínimo de racionalidade, né? Um mínimo de racionalidade. Ele não é esquerda raiz, porque a esquerda raiz é fundada na teoria da mais-valia, que é uma mentira, porque ela não existe, né? Simples assim. Então, quanto mais tributar, menos a economia vai crescer. Facilita para quem quer ter um país de escravos, aí fica fácil, né? Para quem não quer ter um país de escravos, a tributação tem que ser a menor possível. E o detalhe que nós já falamos aqui, todo mundo falou, né? Esse percentual que tem hoje, ele incide sobre o valor final do litro de combustível. Então, quando a gasolina sobe no mercado internacional, se subir 100%, o governador ganha 100% de aumento do ICMS. Então, assim, isso é uma loucura, né? Como dizia o Roberto Campos, isso é um manicômio fiscal. Então, é preciso colocar um freio nisso para quem não está interessado em fazer daqui uma Venezuela. Agora, para quem está interessado nisso, tem que aumentar a tributação para deixar a economia sem capacidade de crescimento, de geração de emprego, e aí você passa a cobrir as pessoas com alguma espécie de bolsa, que é o sistema que funciona nos países que estão aí nessa forma de socialismo miserento, que, aliás, são todos os socialismos. E aqui a nossa intelectualidade adora para os outros. É isso, Vitor. Ô Celestino, quando a gente está falando de redução de tributação, acho que todo mundo há de concordar em algum momento, visto a configuração tributária que a gente tem. Mas a questão de não fazer a compensação para os estados e municípios, por exemplo, na cidade de Maringá, pode acarretar uma queda, sobretudo na questão do ICMS, que tem os repasses, pelo que disse o Orlando Chiqueto, algo na ordem de 30 milhões de reais, né? Você fazer esse tipo de simplificação sem calçar os municípios e os estados, não acaba sendo algo prejudicial para a população que vive na cidade, no município? Não tenha dúvida, mas lembrando que a reforma tributária ter sido votada já há 6 meses atrás
né, segunda-feira engavetado de novo, né? Então o seu Rodrigo, esqueci o sobrenome dele. Rodrigo Pacheco, senador lá de Minas Gerais, né, o presidente do nosso Senado, que poderia já ter impeachmentado alguns ministros do STF, sentou em cima da reforma tributária e está lá parado. Aí existe já um movimento de governadores contra o Brasil, não é contra o presidente Bolsonaro, é contra o Brasil, porque isso prejudica a economia, prejudica os caminhoneiros, prejudica a inflação, né? O pessoal que vai lá na gôndola comprar o seu arroz, seu feijão, está tudo subindo por causa do preço do combustível e o ICMS que era para ser tabelado, né, para todos os estados, está lá engavetado, né, não anda. O presidente da Câmara já deu andamento, mas o Senado parece que está travando a pedido de alguns governadores contra o Brasil. Não é contra o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro vai passar. Né? Esse povo que está trabalhando contra o Brasil não pensa, né? Geralmente a esquerda, né? Não pensa, não sabe nada de economia, não sabe nada de Brasil. Eles querem voltar para o poder, voltar à cena do crime, para voltar a fazer corrupção. Né? Então não pensa no Brasil, não pensa nos caminhoneiros que não pararam um instante, né? Estão sendo prejudicados, está faltando diesel no mundo, né? E está vindo crise aí, já estão dando alerta sobre falta de diesel no mundo. Então é importante que se entre num acordo para não prejudicar o Brasil, não é o governo Bolsonaro. Vamos pensar no Brasil, né? Já está na hora da esquerda começar a pensar grande, né? Não é só no poder. Começa a pensar no povo, que eles foram eleitos pelo povo. Bom, acredito que isso não seja visão de direita ou esquerda nesse momento no Brasil, porque a gente precisa que isso abaixe. Todo mundo, a fome está gigantesca, a gente voltou, já falei isso 300 vezes aqui, repito, a gente foi o único país que voltou para o mapa da fome. A gente saiu do mapa da fome e voltou para ele. Humilhante isso, péssimo. Então a gente precisa abaixar isso. Onde você achou essa informação? Joga no Google que você vai achar. E aí... Essa foi uma... Desculpa, mas essa é uma notícia antiga, viu? É antiga. Aí, enfim, voltou para o mapa da fome. Então, a gente precisa diminuir isso para as pessoas conseguirem voltar não só a consumir, como a comer, a ter uma vida digna, ter saúde. A alimentação também é saúde. Petróleo também envolve... Gente, petróleo envolve tudo, a gasolina envolve tudo. Porque é como a gente se locomove os alimentos aqui no Brasil. É por caminhoneiros. Inclusive, não sei como ainda não teve... Por via terrestre, exatamente. Inclusive, não sei como que ainda não teve uma greve dos caminhoneiros. Espero que não tenha, porque a gente viu as consequências. Não só envolve também a questão do combustível, mas a questão do plástico para embalagem também. Tudo, envolve tudo. Talvez porque então, os a gente precisa... não acreditam tanto em falácia narrativa, né? Eles estão acreditando, eles sabem que teve uma crise hídrica, uma pandemia, então eles estão continua ferrando eles mesmo assim. Voto de confiança para o presidente Bolsonaro, que fez alguns acordos, né? Abaixou alguns impostos, né? Zerou alguns impostos, algumas commodities, que vai para os caminhoneiros, beneficiam eles. Bom, enfim, nossa, eles estão super beneficiados mesmo com a gasolina, quase R$8, beneficiadíssimos. Não, Aí diesel também 5. Glória, 6. Incrível, olha só. Eu só uso roupa da diesel. O negócio, eu tô nem aí. Enfim, gente, as medidas que tiverem que ser feitas, seja Eletrobras, seja Petrobras, seja diminuir lucro, para diminuir esse ICMS para abaixo de 17%, que era isso que estavam vendo, que façam, entendeu? Porque o povo precisa disso hoje. Desculpa, Pedro, fiquei desconcertado com o Rigon falando da roupa da Disney. É uma piada tão ruim, cara. Que assim, eu tenho que parar pra fazer o comentário. Que piada ruim. Não, nem começa. Vamos lá. Francês. O preço do combustível incide direta e maldosamente sobre o bolso de cada um diariamente. A pessoa está gastando mais até para ir trabalhar. Quer dizer, fora o que ela consome, o que ela paga, né? Então, eu acho que está na hora dos estados, dos municípios, especificamente Maringá, onde o prefeito diz que Maringá tem dinheiro sobrando, né? Em outras palavras, né?
Está na hora dos estados, não tem que compensar coisíssima nenhuma, tem que compensar estados, municípios, coisinha nenhuma. Esses mesmos que defendem essa compensação são os que defenderam lá o fundo eleitoral bilionário para eles próprios fazerem uma campanha política, né? O popular está com pouco dinheiro, a coisa está apertando, a gasolina subindo. E como é que você diminui o imposto federal e vai compensar isso? Compensar o quê? Não tem que compensar nada. Eles estão argumentando a compensação do ICMS porque isso é do Estado, né? Uma alíquota, é um imposto que é arrecadação do Estado e tem repasse para os municípios. Mas se compensar não adianta nada, não adianta. Vai tirar de outro lugar, não existe compensação. Sim, ele vai receber 17%. Sim, não, é ele isso. Ele recebe hoje 29%. É isso, não é. Mas você entendeu, né? Entendi o que você quis dizer. Se você for compensar, então não precisa tirar. Continua o mesmo. Vai compensar. Você vai tirar do mesmo lugar, do cofre público. Não existe compensação. Ok, eu vou passar agora para o Ângelo Rigon. Não, você tem que tirar. Cada um tem que fazer a sua parte de sacrifício. Tem uma parte do ICMS que vai para a educação, é isso? Tem, para as universidades. Não é uma coisa simples, né? Então, você reduziu o ICMS, vai reduzir até investimento na área de educação. Mas é óbvio... Não, mas eu quero saber quanto. De cada 100 conto que você paga de imposto, 60 fica com o governo federal. Então, quem tem dinheiro guardado no cofre é o governo federal. Certo. É ele que tem que fazer as regras, né? Certo. Estados e municípios têm que se virar, porque não tem um monte de problema. Agora, é ano eleitoral, eles vão chegar a um acordo, isso pode ficar tranquilo. Você vê a informação de hoje à tarde, que o governo federal havia reduzido, né, tinha feito um corte no repasse de recursos para universidades em 2023 e já voltou atrás e devolveu 1,6 bilhão de reais. Então, ninguém esperava. Foi uma notícia que surpreendeu até o pessoal das universidades. Porque esse governo, a gente sabe que ele é contra a educação, saúde, um monte de coisa. Então, mas é ano eleitoral. E isso, no final das contas, resolve tudo. Tudo.